Tem uma bomba aqui. Era impressionante. Tem uma bomba Dona da aqui razão. que eu acabei de receber. Vixe. E assim, separa a vinheta de bomba, porque é polêmico. E é polêmico real mesmo. Eu não tô aqui fazendo pra exagerar. Eu vi tá? que você pegou o celular aí, Eu peguei o celular aqui. Você viu que deu treta aqui, né? Perguntei se eu posso perguntar isso pra vocês, mas eu acho que é a melhor oportunidade pra vocês se explicarem antes. Só quero convocar a galera, quase 4.000 pessoas ao vivo. Valeu, para de ser fofoqueira, para de ser curiosa, que eu já vou perguntar. Ah, Você já ela vai não viu ver. ainda? Não, acabei de receber, eu também recebi agora. Inscreva-se agora, porque é sério, tá? Vai ver uma polêmica aqui até daqui de fora. E inscreva-se que a gente vai perguntar pra galera, pro Gui e pra Bia poderem se explicar. Mas a gente quer, claro, a sua presença aqui. A gente tem sorteios, convidados especiais, perguntas e muita polêmica, como por exemplo, já vou falar do Superchat, que eu vi que a galera já mandou, tá? Vou voltar no Superchat, galera do Superchat, só um segundo. Seguinte, bota a vinheta de bomba, por favor, Gabizinha. É bomba mesmo, hein? Solta. Seguinte, eu perguntei pra ele se eu podia fazer essa pergunta pra vocês. É o Max, que é empresário da Carol e do Radamés. E ele fez uma acusação aqui grave. Que ele disse o seguinte: Cairo, pergunta pro Gui o que ele acha. Não sei se isso é verdade ou não é, tá? Eu tô repassando o que ele me mandou aqui. Pergunta pro Gui o que ele acha da mãe dele e da equipe que compartilharam mensagens no perfil dele chamando a Carol de vagabunda e outras coisas. E aí ele mandou aqui, ó, ele é tão bonzinho, tão galera. Aí eu falei, posso perguntar? Ele falou, pode mesmo. Inclusive a equipe até falou com a mãe dele, porque ele ia ser processado. Só não seguimos por dó, ele disse aqui. Houve essa situação que ele diz que a sua mãe e a sua equipe compartilharam mensagens no seu perfil chamando a Carol de vagabunda. Houve isso? Então, depois que eu saí, eu fiquei sabendo de um problema lá que teve de equipe e tudo mais, mas isso não vem ao caso. O que a gente viu é que realmente teve um engano, alguma coisa aconteceu, um problema, alguma coisa de sistema, que teve um retweet, né? Que fala, um retweet de uma mensagem de uma outra pessoa que falava, mas eu não me lembro da palavra, até feia de falar, vagabunda. Eu lembro que o tweet falava sobre uma mensagem que dizia que a Carol era o homem da relação. E realmente ele entrou em contato com minha agência, a assessoria, com a minha mãe. E a gente não sabe como isso se desenrolou muito bem. A mãe do Gui nunca faria isso. A gente procurou não focar muito nisso. Não é à toa que eu tenho essa educação, esses princípios é pela educação que vem dos meus pais. Então jamais a minha mãe iria se referir a Carol, até porque ela também é uma mãe de família, ela também tem os seus princípios, com um tweet desse. E o que eu achei engraçado é que a gente não foi muito preparado pro reality, mas a gente veio um pouquinho mais preparado para aqui, pra entrevista de vocês. E a gente viu a entrevista dele aqui com vocês. E na própria entrevista dele, ele pega e fala assim que a Carol aparenta ser o homem da relação. E nesse tweet eu falava exatamente isso. Então eu achei um pouco assim, uma coisa um pouco confusa. Ele entrou em contato com a assessoria, entrou em contato com a minha mãe. Se resolveram de uma forma pacífica e tranquila. Nem sei por que ele veio botar isso a ponto, mas é claro que deve querer puxar esse assunto só para poder ver o que eu vou falar. Eu tô te respondendo com muita clareza e coerência aqui, que a gente não se referiu para poder diminuir ninguém, para poder xingar ninguém. Você já se resolveu com a gente. Então, meu amigo, bola pra frente. E ele se referiu com a gente ainda falando sobre o nosso jogo lá dentro. Cuida um pouco do jogo das pessoas que estão lá dentro, que você está empresariando, não das pessoas que já saíram e das pessoas que estavam fazendo outro tipo de jogo totalmente diferente e de bom caratismo isso do aconteceu, que o jeito que ela não tá fazendo. A gente realmente lá. não sabe como aconteceu e a mãe do Gui nunca na vida faria isso, porque ela é uma pessoa com muitos princípios e nunca falaria isso. Não tem nem o porquê a mulher. gente falar isso. E outra, num tweet, ele veio conversar com a gente, foi tudo resolvido com a minha assessoria, com a minha mãe. Tudo esclarecido. E aí então foi isso. Então tá esclarecido. É Esclareceu, bom ter a oportunidade do Gui se posicionar, da Bia também, né, Mônica? Tem alguma dúvida? Eu quero mais é que vocês tretem, que vocês estavam me cancelando no Twitter, a tua equipe é a equipe do Max. Eu quero que vocês, se quebrem no pau, não tô nem aí, não defendo que Deus ninguém. te abençoe, Max. Um beijo pra você. Muita bondade pro seu coração, meu querido. Deixa eu ver o superchat, que a galera tá mandando mais superchat. Bota na tela, Gabizinha. Gabizinha que dá aula aqui nas operações da nossa live. Cláudia de Sá. Mônica, eu amo as suas falas. Cláudia de Sá tá mandando corações. É minha mãe. Beijo, mãe. É sua mãe. Não, brincadeira. Beijo, Cláudia. Teve mais uma aqui em cima, Gabizinha? Esse que tá em cima da Cláudia, eu já li?
da Silvia, eles não me responderam porque não falaram com o Domini depois que ele estava mais calmo. Empatia e sororidade que não tiveram com a Carol. Quer responder a Silvia? Então, é porque logo depois, no dia seguinte, toda a situação, o Domini, ele foi, não sei, eu acho que nem foi mostrado isso. Ele foi tirado ali, né, da mansão e a gente não viu mais ele naquele dia. Sim. Acho que ele foi ter algum atendimento médico, alguma coisa. A gente só foi ver no dia seguinte. E no dia, todo mundo se dispersou, cada um foi buscar tentar entender a loucura que tinha acontecido. E no dia seguinte, assim que a gente saiu ali, a primeira pessoa que veio falar com a gente foi o Domini já se desculpando sobre tudo que tinha acontecido e já tinha se desculpado para as outras mulheres que estavam em volta. Então, tipo assim... Eu sei, a gente poderia até ter comentado, só que eu não tinha o dever de virar para ele ali dentro e impor uma situação dele virar. Quem tinha que virar para ele falar era a Adriana, a mulher dele. E ele mesmo se entender como pessoa e virar e falar, cara, eu fiz uma merda. Como eu tô pedindo desculpa aqui para as outras mulheres, tenho que pedir desculpa pra pessoa que foi direto essas ofensas que tiveram. E a questão de, que falou, empatia, né, com a Carol. Sim. Foi aquilo que a gente respondeu lá no início. A Carol não dava muita abertura pra gente dentro do jogo. E dentro ali do jogo, pra gente, visivelmente, ela ficava muito isolada, nos quartos, conversando sobre o jogo. Não que isso seja errado. Não que isso seja errado, o jogo dela. Mas no nosso ver, ela ficava muito isolada ali, conversando nos quartos. A gente viu algumas situações de pessoas que foram conversar com ela e agora, voltaram. A gente também foi conversar com ela numa situação depois do quebra-pau, ela não conversou com a gente. Então eram escolhas que meio que ali no calor do momento a gente acabou realmente não tomando. Uma pergunta. A Mônica até falou sobre isso aqui. Não vou voltar ao caso, tá? De algo que aconteceu aqui no link, mas como vocês viram de algo que aconteceu lá dentro do jogo? Porque todo mundo é cobrado pelas falas. Eu sou cobrado quando eu falo merda e eu falo merda mesmo. Normal. Eu, Mônica, eu Gui, não. Bia. Fale por você, querido. Às vezes a gente não pensa duas vezes. A gente fala merda mesmo, acontece. Só que o povo cobra e vai lá fazer textão, uma hipocrisia do caramba no Twitter. Sobe Por hashtag. que eu digo hipocrisia? Porque sobe hashtag, mas teve uma fala lá, por exemplo, que eu quero saber também a opinião de vocês, até como amigos do Eike e da Nath, onde, por exemplo, acho que a Nath chega a falar sobre as crianças, que a Carol dá aula, e se aconteceu de fato do Anthony e do Eike terem ido na câmera pedir para os pais tirarem os filhos da aula da Carol, que ela dá aula de judô. Como vocês enxergam isso? Porque quando a gente fala merda do nosso lado aqui, sim, o povo sobe tag, é um showzaço de hipocrisia, porque o mesmo povo que apoiava as falas na Fazenda, quando o Sacha provocava o filho do Zé Love, depois vem falar que criança, não sei o que, bababá, uma hipocrisia danada. Mas nessas falas que tiveram lá dentro, teve essa situação mesmo deles pedirem para os pais tirarem os filhos da aula da Carol? E como é que vocês enxergaram o Anthony e o Eike falarem isso? Eu escutei o pessoal falando isso, mas eu de fato não vi. Eu não lembro. Não, então, pras câmeras, eu não vi ninguém, tipo, se dirigindo às câmeras e falando isso. Tinha até alguns momentos que as pessoas iam se dirigir e tomava bronca e a câmera até saía. Se eu não me engano, eles falaram para a Carol e pro Radamés, não foi? Pra Carol e pro Radamés, no momento ali de discussão e emoção, eu tava até tentando segurar o Eike, pedindo pra ele não falar mais nada ali dentro do jogo, porque realmente, tudo que você fala no calor do momento pode se tornar uma coisa gigante contra você. E aí, nesse momento, o Eike até assumiu isso ontem no Quebra-Power. Ele até assumiu que ele comentou sobre essa situação, porque ele ficou... como que ele ficou? Não incomodado, mas ele ficou muito surpreso pela Carol ser o que ela é na área do esporte e ter chamado ele de 5 minutinhos aonde? Com todo respeito, mas aqui fora, em qualquer lugar, você tá jogando futebol, você tá na rua com qualquer pessoa, você vira. E aí, 5 minutinhos aonde? Eu e você? No meu entendimento, é questão de briga, de porrada mesmo. Mas aí a galera entende do jeito que quiser, é o entendimento, cada um tem. Seu entendimento. Eu nem expressei isso lá dentro porque não era minha briga, então não queria comprar briga de ninguém. Mas realmente teve essa fala, eu segurei ele, pedi pra ele não falar nada. Agora, diretamente para as câmeras, a gente não viu nada. E depois no quarto, não sei se foi mostrado pro público, mas eu comentei pra Bia. E comentei, na verdade, acho que foi porque a gente tava no quarto Uva, eu acho, comentando quanto com a Paula e com outro pessoal. Eu falei, cara, eu não acho legal trazer a vida pessoal da pessoa lá fora aqui pra dentro. Não traz trabalho, não traz sobre família, não traz sobre isso, sobre nada. A vida pessoal é uma coisa, aqui dentro é um jogo. As pessoas entram se conhecendo ali, as pessoas entram com personagens. A gente tem que usar as coisas do jogo. As pessoas entram com estratégia. Argumentos daqui de fora, gente. E é isso que a gente eu concordo entendeu? com vocês, e aí por isso que eu bato muito na tecla de que
quando a gente fala alguma bobagem, o pessoal faz campanha. Mas quando o participante, a própria equipe também tem que criticar o próprio participante. Isso eu também acho. Porque se teve, e o povo caiu matando a gente, que quando o próprio participante também falou besteira, e desculpa a palavra, mas falou merda, a própria equipe tem que ser corajosa e falar, também não compactuo com a fala do meu próprio, eu sou ADM. Então, assim, é um show de, às vezes, hipocrisia que acontece, porque falar besteira todo mundo fala. Todo mundo tá falando Todo mundo é cobrado, dentro. mas às vezes as equipes e as torcidas e os fãs só cobram youtubers, apresentadores, comentaristas, esquecem de cobrar o seu favorito. Mas é só pra gente poder botar uma pá de cal nesse assunto também. Você falou isso lá dentro, em vários momentos, não só pra esse. Você falou, não vamos puxar lado pessoal. E que no calor do momento as pessoas acabam falando mesmo, é normal. A gente fala bobagem, nós tiveram somos seres diversas humanos, outras mas que o povo aqui fora é bastante hipócrita, isso é.